Bom, Ricardo, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu li a entrevista da Zambelli e não me pareceu que ela tenha traçado rupturas. O que me pareceu, assim, a Zambelli, o termo não é burra, porque uma pessoa burra não faz 1 milhão de votos, não se reelege, não consegue sustentar uma carreira. Ela conseguiu, ela achou um nicho, ela desenvolveu uma certa liderança no bolsonarismo, mas claramente limitada intelectualmente. Não é a primeira vez que ela enfia os pés pelas mãos numa entrevista. E me pareceu que ela enfiou muitos pés pelas mãos. Ela deu sintomas de uma Joyce no início da ruptura. Talvez deslumbrada com a votação, talvez deslumbrada com o tamanho das próprias redes. Bom, ela falou um negócio que é surreal no meio da entrevista, não virou manchete, mas para mim foi o mais surreal de toda a entrevista. Ela disse que alguns poucos eleitores dela o abordaram, a abordaram durante a eleição e disseram que votavam nela, mas não votavam no Jair, porque ela era mais moderada que o Jair, porque ela se expressava com mais equilíbrio que o Jair. Carla Zambelli, equilibrada, sim, super. O retrato do equilíbrio. A Então, mulher da arma, né? Na rua. isso não, a pessoa que sai apontando a arma para a parede, né? Que sai tentando enquadrar a parede. O super equilibrada. Então, talvez um pouco de deslumbramento com a própria votação. Quando ela fala que acha que o Jair tinha que estar no Brasil, a Folha foi maldosa na manchete. Não era uma crítica, era quase implorando: volte e nos conduza ao Mago Salvador. O tom da resposta era esse, não era um tom crítico. E ela defendeu vários candidatos, e aí os candidatos que ela apresentou: Jair, os filhos e a Michele. Tipo, de todo, o único candidato diferente que ela apresentou foi o Tarcísio. O resto é toda a família Bolsonaro. Não me pareceu um movimento de ruptura. Me parece uma mistura de deslumbramento com baixa capacidade intelectual. Aí tem um outro trecho significativo que ela confessa que tentou falar com o Xandão. Que ela ligou para o Supremo e aí ela diz que o Xandão ter devolvido as redes foi um gesto. Não entendeu nada, está completamente deslocada da realidade. Talvez nós assistamos uma segunda Joyce. Talvez. Mas a Zambelli é um pouquinho mais malandra. Ela viu o que aconteceu com a Joyce. E provavelmente esse movimento dela hoje da Folha já repercutiu nas internas bolsonaristas, porque ela correu desesperada de tarde nas redes publicar um meme. Ela está publicando pouquíssimo, as redes dela estão com um volume baixíssimo de postagens. Ela correu para postar um meme dizendo que ela não falou o que a Folha manchetou. Então, não sei qual que é a dela. Acho que foi só burrice mesmo, a baixa capacidade de juntar Tico e Teco. Agora, que vai dar umas espanadas no bolsonarismo, isso é inevitável. Quanto mais o Jair demorar para voltar, então, pior é para eles. Eles estão sem norte, isso é um fato. Não há uma liderança posta, claro. E no fim do dia, todo mundo está se divertindo nas internas bolsonaristas. O próprio Luciano Hang parece que andou surfando o meme da Michelle presidente. No fim do dia, todo mundo sabe que isso não passa uma brincadeira. Michelle pode se eleger senadora no Rio, pode se eleger senadora no Distrito Federal, mas é isso que é o dela. Tipo, não passa disso. Todo mundo tem ciência disso. Não vai ser Michelle presidente. Então, na falta de uma liderança, pode começar a dar uns espanamentos no campo bolsonarista. O que você coloca é bem interessante aí, Bisoto. Desculpe, só para... dizendo que não houve realmente um gesto de ruptura. Eu também não acho que houve um gesto de ruptura. Ruptura é uma palavra muito forte, né? Mas eu imagino que, por exemplo, há um ano atrás, nem esse tipo de coisa que ela falou, ela falaria. Então, a situação do vácuo de liderança faz com que esses apelos comecem a aparecer. E quando você apela a um líder que não se encontra no seu país, o recado que está aí implícito é o seguinte, né? Nós estamos aqui, você está lá, nós precisamos de você e você não chegou. Então, isso por si só aponta uma fragilidade da posição do Bolsonaro, que é uma fragilidade real, constitutiva. Ele não está aqui. Então, o que ele vai fazer para liderar essas pessoas todas? As pessoas estão meio que à deriva. Aliás, é essa a sensação que o bolsonarismo passa. Começou o governo Lula, houve o 8 de janeiro, deu muito errado, foi um grande desastre. O governo Lula prossegue. A primeira das grandes campanhas, que foi a campanha contra o Pacheco, os bolsonaristas não entraram, quem entrou mesmo foi o MBL. O Lula está continuando a fazer as suas coisas
e não está se vendo a tentativa de uma articulação de uma oposição efetiva. Se você pegar as coisas que mais foram feitas contra o Lula nos últimos tempos, em termos de oposição, foi o Kim Kataguiri que fez, acionando o Ministério da Verdade, fazendo isso, fazendo aquilo. Uma pessoa só, parlamentar isolado do MBL. A grande campanha que rolou, que foi a campanha contra o Pacheco, quem conduziu foi novamente o MBL. Todos os bolsonaristas também têm insistido muito em dizer que o MBL é PSOL, o MBL é tucano, o MBL é isso, o MBL é aquilo, que não pode, porque eles querem impedir o MBL de tomar um protagonismo na direita. Ao mesmo tempo que a situação se coloca assim, eles não fazem nada, né? E nós já vamos entrar em março. Daqui a pouco chega maio, chega junho e cadê a oposição bolsonarista? Então, passo a bola aí para o Eduardo fazer uma análise sobre isso. Eu acho que minha posição vai ser um pouco do meio do caminho entre os dois, que eu concordo com o Bisotto de que não teve, né, nenhum enfrentamento, acho que ela não teve uma vontade de se colocar como uma liderança. Acho que teve falas atrapalhadas, que ela viu que rendeu muito mal para ela, mas ao mesmo tempo, Bisotto, teve algumas posições que ela sustentou depois. Uma que eu achei bem marcante. Ela defendeu mesmo que hoje os bolsonaristas não deveriam ir para cima do STF, dizendo: se tirar o Alexandre de Moraes, se tirar o Gilmar Mendes, quem é que o PT vai indicar? Vai entrar um petista, essa é a lógica dela, o que seria muito pior. E aí vai esse vácuo de liderança. Ela começou a formular ela própria a estratégia. Na ausência do Bolsonaro, que formularia a estratégia, que no geral a dele sempre foi a de dobrar a aposta, como ele não está ali dizendo a pauta, ela se considerou no direito de criar a pauta dela, que é, olha, eu acho que se a gente tirar o Alexandre de Moraes, vai entrar um petista. Então eu acho que o melhor é não bater. E aí eu acho que nesse ponto de que ela cita de que ele está fora, eu acho que ali teve um pouco de maldade sim. Mas não no sentido de confrontar, mas de, olha, eu estou tomando uma decisão, uma estratégia, e como o grande líder não está aqui, por favor, compreendam a minha posição e não me batam. Entendam que eu sou um general sem marechal, eu sou um tenente sem capitão, e eu estou tomando o que eu acho melhor, porque o cara está fora. Eu adoraria que ele estivesse aqui para me guiar, para me orientar. Então, por favor, não me batam. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Tem um quê de malícia, mas não de confronto, mas de querer tocar a pauta própria na ausência do grande líder e, no mínimo, pedindo compreensão da militância, que, sabemos bem, não é uma militância que se dá a compreensão de caminhos diferentes, né? É uma militância jacobina que você desviou 1 milímetro, vai para a guilhotina. E eu acho que ela ficou com medo da guilhotina, sim. E tem um detalhe aí que é o seguinte, é óbvio que quando a Zambelli formula o pensamento de que, olha, se a gente pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, o PT vai colocar um petista. Ela está dando uma desculpa. Primeiro, ela não acha viável que haja um impeachment do Alexandre de Moraes. Então, ela poderia continuar assolando, atiçando a militância eternamente por um impeachment que não vai acontecer. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando a gente organizou a campanha para evitar o Pacheco assumir a presidência do Senado, nós vimos que o grande interesse dos bolsonaristas e dos parlamentares bolsonaristas, dos senadores bolsonaristas, era o tal do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, isso meio que é uma coisa que eles querem, né? Quando ela fala, né, ela vem com esse argumento, que é básica, e ela diz que, não, mas as minhas redes voltaram a ser um gesto e tal. O que ela está falando, para bom entendedor, nessa disputa, minha gente, nós perdemos. O Alexandre de Moraes é mais forte, o presidente não é mais o Bolsonaro, ele não tem o que fazer. Quando ele era presidente, ele tinha caneta, não rolou impeachment nenhum. É bom lembrar que todas essas controvérsias estão lá desde há muito tempo. E não teve impeachment de Alexandre de Moraes. Mas renovou o Senado agora. Não é, entendeu? Não houve as condições possíveis para isso e não há essas condições. Então, ela está se defendendo e dando norte para os outros parlamentares bolsonaristas se defenderem e buscarem uma relação mais apaziguada com o Alexandre de Moraes, dando para a militância um argumento plausível, mas que não é o argumento decisivo. Não é por isso. O motivo real eu quero me defender, eu quero ter as minhas redes, eu não estou forte o suficiente para encarar uma briga contra o STF,
Daí eu crio uma motivação plausível, que é dizer o seguinte: olha, não tem que tirar o Alexandre de Moraes, como se fosse possível, não é? Então tem que tirar o Alexandre de Moraes. Se tirar o Alexandre de Moraes, o Lula vai botar um grande petista, ele vai perseguir os conservadores, muito mais, e blá, blá, blá. Então isso aí é uma desculpa. Eu vejo nesse gesto já uma tentativa de sobrevivência. Para mim, as coisas, aí, esse apelo dela ao Jair, ou quando ela fala que é a família que tem que conduzir, não sei se ela acredita muito nisso. Acho que ela está jogando com isso, simplesmente que ela tem que ter essa deferência protocolar. Ela sabe que ela precisa dessa deferência protocolar. E esse fato é muito importante para que nós saibamos se a Carla Zambelli vai sofrer muito, porque o Bolsonaro reagiu. E o Bolsonaro não está bem com a Carla Zambelli já há muito tempo. Lembre-se que saiu uma matéria, quando ela perseguiu aquele negão com a arma, e ela foi lá perseguindo o cara, o Bolsonaro chegou a dizer que a Carla tinha prejudicado a eleição dele. Então, meio que jogou no colo dela a derrota eleitoral dele. Isso é uma coisa bastante forte. E ela viu isso aí. E todo mundo viu isso aí. Então, assim, ele teve essa postura de empurrar a responsabilidade da sua derrota para Carla Zambelli, dizendo que ela era louca e não sei o quê. Quando o Bob Jeff fez todo aquele estardalhaço, jogou bomba e tal, o Bolsonaro foi um dos primeiros a chegar e fazer um pronunciamento, dizendo que não tinha nada a ver com isso, que nós somos a favor da polícia, que ele agiu de forma errada e tal. Então, o Bolsonaro, notoriamente, é um cara que empurra os aliados para o fogo. E a Zambelli, me parece, está se defendendo, sobretudo agora que ele não é presidente. Passo aí para o Bisotto comentar mais nada. Eu ia relembrar justamente sobre esse fato. Ricardo. O Bolsonaro falou no pós-eleição, e não foi nem para um nem para dois interlocutores, foi para vários, que ele responsabilizava a Zambelli. E pode parecer um certo exagero, mas lembrando que a eleição foi resolvida por pouco mais de 1 milhão de votos, não é de todo exagerado da parte dele. Foi na véspera do pleito. E a grande diminuição, aí teve aquela reação preconceituosa, clássica das redes, de culpar o Nordeste pelo resultado da eleição, mas o fato é que quem venceu a eleição para Lula não foi o Nordeste, foi São Paulo. Foi Bolsonaro despencando em São Paulo em relação à vitória que ele próprio havia obtido em 2018, que o Aécio havia obtido em 2014. Se o Bolsonaro tivesse repetido São Paulo de 2018, ele era presidente agora. Ele estaria reeleito. Sim. Então não é desarrazoada a leitura dele de que a Zambelli realmente foi uma das grandes responsáveis pela derrota. Agora resta saber como é que a Zambelli, atrapalhadinha e limitada intelectualmente como é, vai conseguir sobreviver. Eu estou com o Pedro. O bolsonarismo se configurou numa militância que não existe espaço para o dissenso. O dissenso, no máximo, se dá dentro da casa do Jair e falando baixinho. O pai manda e todo mundo obedece, e deu. Não tem margem para debater a estratégia publicamente, para formular sozinha. A chance da Zambelli virar uma Joyce não é pequena. O que me talvez, e talvez isso explique ela, transpira um pouco isso na entrevista, que ela está fazendo um cálculo que talvez valha a pena encerrar a carreira política e não ser presa do que acabar na cadeia. Ela fala na entrevista que ela temeu várias vezes ser presa. Ela diz que considera que se o Jair vier ao Brasil ele pode ser preso. Talvez ela está fazendo essa conta. O marido dela, vamos lembrar, o marido dela era da Força Nacional de Segurança, esteve envolvido em 2018 no Ceará com aqueles levantes de policiais, que aí acabou com o Cid Gomes indo com a patrola lá, levando tiro, enfim, aquela pataquada toda. E o marido dela, eu não tenho a menor dúvida que devia ter algum tipo de ligação com essa galera dos quartéis. É virtualmente impossível que não tenha. Então os dois estão enrolados. Os dois estão na mão do Xandão. Daqui a pouco ela tá num jogo que, bom, vou acabar como a Joyce. Nunca mais me deu pra nada. Ela sabe o poder de destruição do bolsonarismo melhor do que ninguém. Mas, pelo menos, salvo o meu mandato, concluo o mandato e não vou pra cadeia. Meu marido não vai pra cadeia, conseguimos tocar a vida. E esse louco aí que se exploda, tá nos Estados Unidos, se vier vai ser preso. Se bobear, teve algum tipo de diálogo ali no entorno do Alexandre, não com o próprio, mas com alguém.
tem coisa de bastidor que a gente não sabe. Primeiro assim, de onde é que a Folha tirou que era uma boa ideia entrevistar a Zambelli? Como é que a Folha conseguiu achar a Zambelli no SPA? Tava a informação rodando as redes bolsonaristas, inclusive com um bolsonarista puto que ela tava no SPA durante todo o período ali, por dias. Vários bolsonaristas reclamando que enquanto estão lá os mártires presos em Brasília, a Bonita tava no SPA. Aí a Folha vai, entrevista, ela dá a entrevista e ela deu por escrito. Vamos lembrar de mais esse detalhe. Não foi um negócio impensado. Não é eu tô falando com vocês aqui agora, daqui a pouco eu falo uma besteira. Tô ao vivo, escapa, não raciocino. Não, ela escreveu. Então o que tá ali foi pensado. Ainda que tenha uma outra burrice, foi pensado. Foram recados que ela quis mandar. Junta tudo aí, talvez seja uma luta pela sobrevivência. É interessante que você trouxe aí, né? Tipo, o medo da prisão e tal. Tem uma outra coisa, outro elemento que a gente precisa refletir. A ideia de que haverá um bolsonarismo contínuo ao longo dos 4 anos do PT é uma ideia, a gente pode dizer, conservadora, porque esse bolsonarismo que se construiu, ele se constitui no arco de esperança messiânica depositada em uma pessoa, o sujeito ganha, nova era, 2018, vai, governo, etc. A grande corrente mais ampla que abrange o bolsonarismo e que entra no bolsonarismo e se consubstancia ali naquele fenômeno é o antipetismo. O antipetismo pode voltar a ser um antipetismo sem um totem, sem uma figura única. Então, são 4 anos, né? A gente tem que sempre lembrar isso. São 4 longos anos de governo PT, caso não haja impeachment. Em 4 anos, a figura do Jair pode ser muito esvaziada. Ela pode estar fazendo um cálculo da seguinte forma: não vai me ocorrer o mesmo destino da Joyce, porque eu não estou mais na mesma circunstância histórica da Joyce. Eu estou falando isso já depois do cara ser presidente, quando ele não está aqui, quando não tem uma liderança clara. Então pode ser que o campo todo se esfacele, nós tenhamos várias figuras antipetistas tocando as suas vidas, fazendo os seus mandatos, e aí daí não vai haver tanta pressão em cima dessas figuras para estar com o Bolsonaro, tá? Porque o próprio Bolsonaro terá se esvaziado. Você acha isso possível, Pedro? Não, e você vê agora, né, na questão, inclusive, do desastre aí no litoral de São Paulo, né, o Tarcísio, que seria o grande legado, né, do Bolsonaro. Você tem as figuras mais identificadas, Bia Kicis, Zambelli, mas governador do estado de São Paulo. Uma grande vitória, né, rompendo ali o Tucanistão, as 3 décadas de PSDB, e o Tarcísio, desde que assumiu, vem dando vários sinais de distanciamento, e agora, né, na tragédia ali do lado do Lula, em um diálogo muito franco, aquela, não, nós somos republicanos, eu sou o governador e o presidente está aqui, o Lula elogiando ele, e ele confortável de volta, uma cena que para o Bolsonaro padrão é impossível, é incogitável. O Bolsonaro não funciona daquele jeito, mesmo numa tragédia, né? Eu imagino que o seu principal seguidor também não o faria. Então eu vejo sim esse modelo esfalecendo rápido. Quando você vai olhando as lideranças, aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que também veio pelo PL, seria bolsonarista, estava lançando um centro de saúde 2 semanas atrás com o Lula e Eduardo Paes. Um lado o Lula, outro lado o Eduardo. E já nem fala de Bolsonaro há um bom tempo. Então, assim, quem é que vai levar esse totem do Bolsonaro? Isso, como você colocou, 2 meses do governo Lula. 2 meses. 5 meses da eleição. Não teve nem as eleições municipais ainda. Exatamente, a gente já vê esse desgaste. E outra, há uma grande quantidade de pessoas que votaram no Bolsonaro, eu não sei se é a maior, eu acho que é a maioria, na verdade, votou no Bolsonaro porque era o cara para combater o PT. A imagem do Lula como um demônio é mais forte do que a imagem do Bolsonaro como São Miguel Arcanjo. Muita gente votou no Bolsonaro entendendo que o Bolsonaro é limitado. Eu conheço um monte de gente que votou no Bolsonaro e falei isso. Não, o Bolsonaro é limitado daquele jeito, tá? Mas era quem tinha, né? Tá, tem que combater o PT, a esquerda, blá, 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 blá. Então, assim, era o que tinha, era o que dava. Muitas pessoas fizeram esse voto útil, que é o voto útil antipetista. Se ele que tem a força, ele é conservador, então eu voto nele.
Isso se deu no nosso campo muito fortemente. Aparecendo novas figuras para tentar polarizar com o Lula, eu acho que isso muda muito. E daí a importância muito grande do Danilo Gentili entrar no debate de vez. Se ele entra realmente no debate de vez, ele começa a polarizar muito fortemente, ainda que ele não tenha nenhum cargo público, mas o simples fato dele ser um comunicador gigante pode fazer com que ele tenha capacidade de polarização diante de um presidente. Isso pode fazer com que as pessoas enxerguem uma nova oportunidade e passem a ver o Bolsonaro como algo dispensável. Ele foi uma muleta dispensável durante um tempo, era o nosso champion aqui, mas essa época passou. Se essa época passou, agora nós temos que combater o PT de outra forma. E cá para nós, a situação do Partido dos Trabalhadores nesse início do governo não está tão fácil assim.